Amém, igreja? Boa noite, graça e paz. Você está feliz? Aleluia. Tá frio aí? Tá bom? Tá quente? O Senhor vai aquecer nossas vidas, amém? Louvar a Deus, pela oportunidade de trazer uma palavra para a igreja. Uma responsabilidade muito grande, como diz o diácono. Mas creio que o Senhor falará conosco. Trago também um abraço da minha esposa, que não pôde estar acompanhando, Nosso filho está curando de uma gripezinha. Então ela mandou um abraço para toda a igreja, amém? Sem perder tempo, vamos abrir a palavra do Senhor para a gente poder fazer a leitura lá em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. A gente vai ler do versículo, do versículo 11 ao versículo 19. Desde que o pastor me convidou, esse texto não saiu do meu coração. E a gente vai poder ministrar sobre gratidão em cima desse texto. Não somente sobre gratidão, mas também algumas outras coisas que Deus colocou no meu coração. E sobre também ingratidão. Amém? Todos acharam? Lucas 17, versículo 11 diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Versículo 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero fazer mais uma oração antes da gente iniciar. Pai, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa quinta-feira. Nós louvamos, Pai, o teu santo nome. Pai, eu me coloco, Pai, debaixo das tuas asas, meu Pai. Pai, eu sei, Pai, que não tenho nada a oferecer, nenhuma capacidade, muito pelo contrário. Sou pecador, sou falho. Muitas vezes, meu Pai, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, meu Pai, eu acabo cometendo, Deus. Pai, muitas vezes, meu Pai, os meus pés quase se desviaram, mas o Senhor me sustentou em todas as vezes, Pai. E eu te louvo por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida. Assim eu te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos na quinta da gratidão e é um tema que eu amo. Quando o pastor me convidou, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de falar sobre gratidão e é um sentimento, muitas vezes, difícil de encontrar. E eu fui pesquisar para ver qual o significado, o que a palavra gratidão, ela representa de fato. E gratidão, pesquisando, gratidão quer dizer, como já foi falado aqui pelo pastor, ação de graças, ou seja, agradecer. Então, quando a gente fala um culto de ação de graças, é um culto de gratidão, é um culto de agradecimento a Deus. Então, gratidão é ação de graças, é dar graças, é agradecer, é também confessar, é também reconhecer um bem recebido.
uma bênção recebida. E a gente trazendo aqui para esse texto, a gente vai ver que Jesus, ele vai ter uma situação aqui que vai deixar muito claro sobre gratidão, mas também nos ensina sobre a ingratidão. E Jesus, ele inicia aqui no capítulo 17, ensinando os discípulos sobre várias coisas. Ele vai falar sobre que é necessário ou que é inevitável que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vieram os escândalos. Ele vai falar também sobre o perdão, onde que se é necessário perdoar o seu irmão 7 vezes em um só dia, se caso ele se arrepender e vier te pedir perdão, ao ponto que os discípulos pediram que Jesus aumentasse a fé deles, porque para perdoar 7 vezes uma pessoa que te ofendeu no mesmo dia, é preciso ter muita fé. Então Jesus vai ensinar ali sobre o perdão, vai ensinar sobre os escândalos. Jesus ensina também sobre a fé, que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam transportar montanhas. Jesus também ensina sobre servir. E aí Jesus, depois de ensinar os discípulos, ele vai de caminho. Versículo 11, a Bíblia vai dizer que ele vai de caminho para Jerusalém. Só que nesse caminho para Jerusalém, que é uma cidade grande, Jerusalém que na época era a cidade religiosa ali mais importante, mais influente, Jesus, ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Então Jesus tinha um caminho definido ali. Ele ia para Jerusalém. Só que ele passava por um caminho incomum. Ele passava por Samaria. E naquela época, os judeus não gostavam de passar por Samaria. Os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Bem certo que existiam diferenças religiosas. Eles consideravam os samaritanos um povo impuro. Mas Jesus, ele é mestre em quebrar protocolos. Jesus, nem sempre, ele só vai aonde todos querem ir. Na maioria das vezes, nós vamos ver Jesus indo em lugares improváveis. Vamos ver Jesus indo em lugares aonde pessoas cortam volta. Jesus, ele vai então passar ali naquele local. Jesus, ele vai, a Bíblia no versículo 11 vai dizer que Jesus, ele vai passar por Samaria. Então Jesus vai onde ninguém quer ir. E não somente isso. Quando Jesus, ele está para passar, ou quando Jesus, ele passa naquele lugar, algo acontece. Deixa eu repetir para você de uma forma diferente. Quando Jesus passa, algo diferente acontece. Se Jesus passar aqui essa noite, algo diferente vai acontecer. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Se Jesus estiver aqui, algo diferente vai acontecer. O que acontece diferente? Aquele que entrou de uma forma vai sair de outra. Nós entramos de uma forma, mas se Jesus passar, nós vamos sair diferentes. E Jesus, então, ele vai ali passar por Samaria. E olha o que diz o versículo 12. Ao entrar numa aldeia, Jesus, ele não só passa, mas ele faz questão de entrar. Jesus, ele está passando, mas ele viu uma aldeia, um povoado, em outras traduções, um local pequeno, e Jesus, ele entra, um lugar pequeno e improvável, mesmo estando a caminho de Jerusalém. E aí, trazendo para mim aquilo que Deus colocou no meu coração, trazendo também para a sua vida. Às vezes você pode pensar que o lugar que você está, ninguém consegue te ver. Às vezes você pode pensar, mas o lugar que eu estou é muito pequeno. O lugar que eu estou não é relevante.
O lugar que eu estou não é importante, mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não está preocupado se o lugar é grande, se o lugar é pequeno, se o lugar é relevante. Jesus, ele te vê lá. Aonde você estiver, Jesus está te vendo. E não somente isso, Jesus, ele não está preocupado com o lugar, ele está preocupado com quem está lá. Jesus, ele está preocupado quem está no lugar e não o que tem nesse lugar. Não as coisas que tem nesse lugar. Jesus, ele se preocupa com quem está nesse lugar. E olha o que o versículo 12 vai continuar dizendo. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Saíram ao encontro, quantos leprosos? 10 leprosos. Aqui tem outra coisa muito importante que o texto vai nos ensinar. Quando Jesus entra, algo acontece. O ambiente muda. Quando Jesus chega, algo acontece. Sai ao encontro 10 leprosos. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, algo extraordinário acontece. A enfermidade sai. Quando Jesus chega, o mal vai embora. Quando Jesus chega, a cura vem. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus chega naquela cidade, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a salvação entra naquela casa. Zaqueu, que era um homem que defraudava, ele fala agora, depois que Jesus passou aqui, depois que Jesus entrou, eu restituo 10 vezes mais aquele a quem eu roubei. Lembra quando Jesus chega lá em Gadara, que o gadareno vai ao encontro dele? Quando Jesus chega, algo extraordinário acontece. Aquele homem ali, atormentado por vários espíritos malignos, ele vai ao encontro de Jesus e é liberto. O mal vai embora, o mal tem que partir em retirada. Quando Jesus chega, quando Jesus entra, algo extraordinário acontece. E aquele homem é transformado, aquela vida é transformada. E aqui o versículo 12, ele vai continuar. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Versículo 13. Ficaram de longe. Mas olha que interessante. Eles ficaram de longe. O pastor Marcel, se eu não me engano, pregou aqui outro dia sobre o texto do leproso, que tinha que cumprir o ritual, porque ele tinha que ficar excluído da sociedade. Então aqui eles estão cumprindo o ritual. Aqueles 10 leprosos, talvez eles se juntaram ali, eu não sei, a Bíblia não diz, mas porque eles estavam excluídos. Então, para não viver excluídos, talvez eles se juntaram, eles tinham algo em comum. Então, eles saem ao encontro de Jesus, mas eles ficaram de longe, cumprindo a tradição. E Deus falou ao meu coração. Talvez tem gente aqui que recebeu uma tradição. Talvez tem gente aqui que recebeu um costume desde criança e pensa que tem que ficar a vida toda cumprindo esse costume. Mas deixa eu te dizer, a tradição, o costume não vão te levar até Jesus. A tradição e o costume muitas vezes vão impedir de você chegar até Jesus. Então aquela tradição, aquele costume, aquele ritual, eles eram impedidos de se achegar. Eles eram impedidos de avançar. Eles tinham um limite. E às vezes a tradição, ela faz isso. Tradição herdada, costumes herdados, impedem que cheguemos aos pés do Senhor Jesus. Mas o que é mais interessante, que eles ficaram de longe, versículo 13, e lhe gritaram. Eles até ficaram de longe, sim, mas a tradição, o costume ou qualquer outra coisa não pode te impedir de clamar. Eles até ficaram de longe por causa do costume,
Mas isso não impediu que eles gritassem a Jesus. Isso não impediu que eles clamassem ao Senhor dos Senhores, aquele que poderia mudar a situação, aquele que poderia mudar o quadro. E eles gritaram, versículo 13, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Olha que forte. E eu te pergunto, o que tem te impedido de ir até Jesus? Será que é uma tradição? É um costume? O que tem te impedido? O que tem te impedido de clamar? O que tem te impedido de pedir socorro ao Senhor? E eles gritaram, mesmo excluídos da sociedade, mesmo cumprindo a tradição e os costumes, aqueles homens clamaram por misericórdia. E eles reconheceram, eles disseram: Senhor, mestre. Versículo 13. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, ali, eles clamam, eles pedem a Deus e eles reconhecem que Jesus era mestre. Eles reconhecem ali o líder espiritual de Cristo. E ali, eles clamando a Jesus, o Salmo 51:17 vai dizer algo, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, existia algo impedindo que eles fossem até Jesus, mas Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então eles clamam. O que nós precisamos, irmãos, é clamar. Às vezes a situação está ruim, a situação está difícil, a enfermidade bateu a porta. Às vezes você não está sentindo nem a presença. Não deixe de clamar. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de gritar por socorro. O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eles entenderam isso, porque eles reconhecem a pessoa de Cristo, que era aquele enviado do céu, aquele que podia trazer o socorro bem presente no dia da angústia. É somente Ele, em determinadas situações, que podem fazer isso por nós. O versículo 14 vai continuar. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha que interessante. Jesus então aqui dá uma ordem para que eles se apresentem ao sacerdote. Então, no ritual de purificação, quando o leproso era curado, ele precisava se apresentar ao sacerdote. Para quê? Para verificar, aquele homem era capaz de verificar se realmente ele fora curado, para reincluir ele à sociedade. Só que Jesus não cura eles de imediato. Jesus, o que ele faz? Ele pede ou prova. Ele pede ou prova a obediência à sua palavra. E aqueles homens que estavam leprosos precisavam o quê? Daquela cura para ser reincluído à sociedade. Então Jesus, ele vai e lança ali uma palavra para eles. E eles, olha o que interessante que vai acontecer. Versículo 14. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então, quando que eles foram purificados? Não quando encontraram Jesus. Eles foram purificados quando obedeceram a palavra de Deus. Quando obedeceram a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente quer receber de imediato. Muitas vezes a gente acha que vai orar e o Senhor vai responder no mesmo instante, instantâneo. Estamos acostumados, é a geração onde tudo é imediato, tudo é um clique, tudo muito rápido. Mas com Deus nem sempre é assim. E eles, ali indo, eles foram curados. Então, dentro disso, Jesus lança essa palavra
E eles, no versículo 14, aconteceu que indo eles foram purificados. Só que existem outros exemplos que eu quero trazer para você. Naamã foi um exemplo. Ali Naamã, quando ele se apresenta a Eliseu, ele esperava que Eliseu viesse, clamasse ao seu Deus e trouxesse a cura para ele de imediato. Mas Eliseu falou: vai no rio, você vai mergulhar 7 vezes e depois você será limpo. Naamã não gostou daquilo. Naamã falou: mas será que nas nossas terras não existem rios mais limpos, onde eu possa mergulhar? Naamã queria aquilo imediato. Cuidado com o imediatismo das coisas. Cuidado por querer tudo no seu tempo. Existe um processo. Lembra da palavra? Jesus, depois que os discípulos pescaram a noite toda, Jesus disse: lança as redes. E Pedro: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eles pescaram a noite toda, mas debaixo da palavra de Deus. É preciso ter obediência à palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Você quer receber as bênçãos do Senhor sem obedecer à palavra de Deus? Não é possível. Jesus muitas vezes vai curar, sim. Jesus já curou várias outras pessoas. Talvez aqueles leprosos também ficaram com essa expectativa. A fama de Jesus já era grande. Eles poderiam pensar: é o Senhor, encontramos com Ele, Ele vai nos curar agora, vai fazer um milagre. Mas Jesus vai dizer para eles: não, vai e se apresenta ao sacerdote. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para eles? Além da obediência à palavra, a não ficar prostrado. Porque indo eles, a decisão de ir ou ficar é nossa. A decisão de ficar prostrado, de ficar parado, ou de movimentar, ou de obedecer à palavra de Deus, a decisão é nossa. A palavra que cura é do Senhor, a palavra que transforma é de Deus, a palavra de vida é do Senhor. Mas a decisão de ficar prostrado ou obedecer à palavra é nossa. E esses leprosos, eles foram, e indo eles foram curados. E Jesus, ele vem para trazer vida e vida em abundância. E às vezes é confundido esse vida em abundância com prosperidade, ou só com prosperidade. Mas Jesus está dizendo para eles: não vou só curar vocês, vou trazer vida em abundância. Vocês vão ser reincluídos à sociedade. Não simplesmente uma cura física, vocês também vão ter uma vida social a partir de agora. Porque a vida de Cristo é vida em abundância. E Jesus veio trazer isso. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para trazer vida e vida em abundância para nós. Não somente uma vida de prosperidade financeira, mas abundante em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus? Versículo 14, versículo 15 agora. Um dos 10 vendo que fora curado, voltou. Olha que forte. E eu te pergunto: onde estão os outros 9? E eu te pergunto: apenas um dos 10 viu que foi curado? Pode responder. Perguntar de novo: apenas um dos 10, ele viu que foi curado? Exatamente. Todos viram. Eles não eram cegos, eles eram leprosos. Só que somente a Bíblia vai enfatizar que um, vendo que fora curado, voltou. Mas a questão não é enfatizar no que eles estão vendo. Enfatizou que ele foi curado porque esse voltou. Então, eles não eram cegos, eles eram leprosos. Pelo menos não eram cegos
fisicamente. Mas talvez, espiritualmente, é o que nos dá a entender que, provavelmente, eles foram até felizes, esses outros 9. Eu acredito que o coração deles se encheu de alegria. Mas a alegria não quer dizer gratidão, porque eles receberam algo muito bom na vida deles. Eles receberam a bênção a qual eles clamaram. Então, eu acredito que eles ficaram muito felizes e alegres. Talvez proferiram até palavras boas e bonitas a respeito de Cristo. Mas será verdadeiramente que eles estavam sendo gratos? Não. Aqui mostra que eles foram ingratos. E antes da gente falar sobre as características da gratidão, que esse texto vai nos dizer, eu queria dizer algumas características aqui, diante desses nove leprosos, das características da ingratidão. Primeira, muitas palavras e poucas ações. É um texto que vai dizer: a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então eu acredito que eles talvez até comentaram um com os outros, mas palavras vazias. Somente um voltou. Outra coisa, características, infelizmente, da ingratidão. Eu achava que isso era especialmente dos nossos dias, aonde a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muito se esfriariam. Mas, infelizmente, é um sentimento que domina a maioria. 90% aqui nesse caso. Ingratidão. Após receber a bênção também, sabe o que eles fazem? Uma característica do ingrato? Ele segue em frente. Ele só vai. Outra característica, pensa somente em si mesmo. Não se preocupa em retribuir. E ele também acha que a bênção não é um favor, é um direito dele. E por último, abandona quem o abençoou. Características da ingratidão. Só que olha o que o versículo 15 vai dizer. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Agora nós vamos falar das características de uma pessoa grata. Características da gratidão. Voltar. A primeira característica e a maior de todas. Ele volta para agradecer. Ele não volta somente para agradecer. Ele volta para reconhecer aquele que fez por ele. Ele não somente agradece, ele não somente reconhece, mas ele quer também permanecer. Lembra do exemplo que eu dei aqui, do gadareno? Jesus vai lá, expulsa os demônios, transforma a vida dele. O que ele faz depois? O pessoal pede, Jesus, vai embora que você está dando prejuízo, já matou aqui uma manada de porcos, e Jesus vai montar no barco, o gadareno vem. Senhor, deixa eu ir junto. Ele não só voltou, ele quis permanecer com Jesus. Segunda característica, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Existe um texto, João 4:23, que vai dizer: o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, o que o Senhor está procurando? Adoradores que têm a voz bonita? Adoradores que falam palavras bonitas? Talvez os 9 lá tinha gente mais capacitado para isso. Não. O Senhor está procurando aqueles que adoram em espírito. Espírito é de dentro para fora. E em verdade. Verdade fala de coração. Sinceridade. Então, ele está mostrando aqui, através disso, porque ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, dando glória a Deus em alta voz, ele está louvando a Deus de dentro para fora. Porque ele estava sozinho. Ele não estava ali numa emoção. Ele estava voltando sozinho para adorar a Deus em alta voz. Então aquilo saía, fluía do espírito dele.
Então é por isso que Deus procura esses verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, em verdade e em atitude. Porque ele também teve atitude de voltar. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém? Dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Outra característica. Ele reconhece aqui e ele confessa que o Senhor é aquele que se sacrificou por ele. É aquele que fez um favor por ele, que ele não tinha esse direito de receber. Diferente dos outros que talvez pensaram, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é Jesus, então é o trabalho dele, ele veio para isso. Mas aquele não, ele veio se prostrando. Ele veio entendendo, não, eu não merecia isso não. Mas o Senhor fez isso por mim. O Senhor mudou minha história, o Senhor me transformou, o Senhor achou favor diante. Eu achei favor diante do Senhor. Então ele reconhece que o Senhor fez um favor para ele. Essa é mais uma característica da gratidão. Aquele que reconhece o sacrifício de Cristo, que reconhece e confessa esse sacrifício e também com sincera humildade. Porque olha só, ele prostrou-se com o rosto em terra. Então ele se humilha. Ele vem com sincera humildade. A gratidão, ela precisa também ser sincera. E outra característica da gratidão é ter humildade, mas uma humildade sincera, igual esse samaritano aqui. E olha o que o texto vai continuar dizendo. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Interessante que ele era samaritano. Jesus judeu, os discípulos, mas este homem ele era samaritano. Talvez o mais improvável de ser quem seria o homem que seria grato a Jesus. Na visão deles, na visão dos religiosos, considerado impuro. Mas olha só, Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê o exterior. Para eles, samaritanos, raça impura. Para eles, samaritanos, esses aí não tá com nada. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Cuidado com as surpresas, para não se decepcionar depois. Somente quem conhece o interior, somente quem conhece o coração é o Senhor. Davi, né? A gente vai ver esse texto sobre a vida de Davi. Ninguém acreditava que Davi seria escolhido, né? Mas, segundo o coração de Deus, quem que era? Davi. Versículo 17. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? E eu te pergunto, onde você está? Onde nós estamos? Onde eu estou? Por onde você tem andado? Por onde nós temos andado, igreja? Será que estamos seguindo em frente depois que a gente recebe as bênçãos de Deus? O que tem impedido você de voltar? Hoje a gente vê muito isso aqui, né? Vai seguindo em frente, né? Nem olha para onde está caminhando. O que tem feito você seguir em frente? Uma cura? O que tem feito a gente seguir em frente e não voltar aos pés do Senhor? Uma bênção? Um relacionamento? Algo financeiro? Uma família? O que tem feito a gente somente ir?
e não voltar. Mas Deus te chama essa noite para voltar. Isso queimou muito forte no meu coração. Deus me chama para voltar. É tempo de voltar. Voltar aos pés do Senhor. Manifestar gratidão com atitude. Eu não sei o que você recebeu, mas seguir em frente. Sem Jesus, nós vamos chegar no fim da linha. Seguir em frente sem Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta caminhar. Quer ver? Versículo que diz isso. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no fim. O que vai adiantar? Eu conquistei, eu segui em frente, eu recebi bênçãos, mas e no final? Para onde eu vou? O mundo é redondo. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou voltar para o mesmo lugar. Mas olha o que acontece. Versículo 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Alguma semelhança? Será que a gente pode se identificar? Você está conseguindo se identificar com esse estrangeiro? Versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele que segue em frente sem Cristo, ele não vai a lugar nenhum. Mas esse estrangeiro, que eu me identifico, que nós devemos nos identificar, a Bíblia vai dizer: antes não erais povo, agora sois povo de Deus, considerado gentio. Mas ele voltou aos pés do Senhor, tipificando já os gentios. Aquele que Cristo não veio para aquele povo, não era do povo escolhido, e nós também não, como esse samaritano. Mas aos pés do Senhor é o lugar do caminho. Aos pés do Senhor é onde nós encontramos não somente a cura. Esse homem aqui, ele vai ouvir do Senhor: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O gentio, o estrangeiro, considerado estrangeiro, ele encontrou o caminho verdadeiro. Ele encontrou um caminho que sobe. Ele encontrou um caminho para a eternidade. Ele encontrou o caminho verdadeiro. Ele encontrou aquilo que realmente era que ia fazer a diferença para ele. Qualquer caminho sem Cristo é um caminho sem saída. Outro texto também que vai nos dizer sobre isso é a parábola do rico insensato. Ali pode dar o exemplo também desses 9 que seguiram em frente. Porque muitas coisas pode estar fazendo com que a gente só siga em frente. A busca pelas riquezas, a busca pelo poder, a busca por algo, por uma bênção. E a parábola do rico insensato vai nos contar, Jesus contando aquela parábola ali, que aquele homem, ele ficou muito afortunado. Muitas colheitas, e a vida dele toda ali para conseguir isso. Gente, só uma pausa aqui, não estou pregando contra, conquistar as coisas, é bênção, tem que se planejar, tem que trabalhar, é bênção conquistar algo, mas o problema é como a parábola desse rico insensato, que ele focou só nisso, ele não voltou aos pés do Senhor. O problema é quando a gente só vai e não para adorar a Deus. E ali, nessa parábola, ele vai falar para si mesmo: tenho grande riqueza, minha colheita foi muito grande, o que eu vou fazer? Vou destruir esses celeiros aqui, vou construir outros maiores ainda, e aí a minha alma vai descansar.
A minha alma vai ficar tranquila porque eu tenho muitos bens e muito dinheiro para muitos anos. E aí Deus vai dizer: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. Irmãos, a vida aqui é muito curta. Não que a gente não deva conquistar as coisas, receber bênçãos de Deus, mas a gente precisa estar atento a essas coisas. É muito passageiro. Eu fiquei pensando sobre essa parábola, eu falei, eu estou com 37, daqui 37 eu já estou com mais de 70, e daqui mais 37 acabou. Aí eu vou chegar diante de Cristo, e aí? É uma eternidade que está em jogo. É muito rápido. E se eu viver só em função dessas coisas? É preciso voltar. O Senhor nos chama para voltar. Voltar a uma vida que vai nos levar para o caminho da eternidade. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um coração grato a Deus é um coração que entende o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eu te convido a ser grato e eu te convido a voltar essa noite. Eu te convido também a colocar de pé para a gente fazer uma oração. Uma oração de agradecimento ao Senhor. Uma oração não da boca para fora. Uma oração entregando a vida e o coração a Ele. Eu te convido a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta noite. Eu te louvo pela tua palavra, Deus. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor não somente se entregou, mas o Senhor se entregou com um propósito de nos dar uma vida eterna. O Senhor, Pai, inaugurou um novo e vivo caminho, meu Pai, através do teu sangue vertido na cruz do Calvário. Pai, então nós queremos ser gratos essa noite pelo teu sacrifício. Pai, porque somente um Deus tão grande, meu Pai, poderia fazer isso. Somente um Deus único e verdadeiro poderia fazer isso. Se despir da sua glória, meu Pai, para morrer por mim e por cada um dos meus irmãos, Deus. Somente um Deus tão grande, Deus, poderia fazer isso, meu Pai. Sofrer por nós na cruz do Calvário. Colocar uma coroa de espinhos, Deus. Então nós te louvamos, Pai, porque o Senhor sofreu, meu Pai, naquela cruz por nós. Porque o Senhor, meu Pai, foi transpassado. Pai, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Deus. Pai, os cravos, Senhor, a coroa de espinhos, Senhor. Pai, nós queremos, meu Pai, ser gratos a Ti nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor, meu Pai, se tornou humano. Porque o Senhor se esvaziou, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, nos encher do Teu Espírito Santo hoje. Pai, então, que nós venhamos, meu Pai, reconhecer, confessar e venhamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Deus. Não nos tira, Pai, desse lugar de gratidão. Nos dê um coração, meu Pai, cria em nós um coração grato, um coração puro, meu Pai, um coração que entenda, meu Pai, e que nós venhamos, Pai, viver dessa forma, meu Pai, a partir de hoje, entendendo, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Assim eu louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.